E como a ceia do Senhor, essa música já começa trazendo a gente a reflexão desde o começo do culto, mas hoje a gente vai falar bastante sobre o Evangelho puro. E então eu vou convidar você só a refletir de uma maneira racional sobre essa música que nós cantamos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você entende o porquê nós podemos crer no amanhã e por que Ele vive? Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, hoje nós temos muitos cristãos que não entendem porque Jesus veio, porque Ele morreu na cruz, porque podemos crer no amanhã. Para alguns isso é o básico, mas para uma boa parte, infelizmente, dos cristãos, e talvez aqui tenham alguns ou não, a gente não entende isso. E aí ele fala, porque Ele vive, temor não há. E é muito poderoso isso. Mas talvez hoje nós estamos vivendo um evangelho que não alcança o nosso coração, e o poder dele não faz com que a gente entenda o poder de Jesus, porque Ele veio, porque Ele vive. E isso hoje nós estamos celebrando. Nós vamos celebrar depois em comunhão a ceia, mas eu quero refletir com vocês um pouco pontualmente sobre essa definição, sobre essa situação. E quando a gente vem para a igreja, todos nós acordamos, despenteados, conforme o tempo vai passando, com a cara mais amassada, demora mais para desamassar, uns já acordam mais inteiros, mas a gente vai, toma um banho, se troca, passa no espelho, põe o perfume, se olha, vê se está bonito, porque você quer vir para a casa de Jesus, não só para a casa de Jesus, para a igreja, mas quando nós vamos sair. E eu fiquei refletindo um pouco, quero refletir com vocês. Muito se diz, que nós devemos estar mais parecidos com Jesus, e esse deveria ser o objetivo de todo cristão. Mas se a gente pudesse parar e olhar para um espelho, e esse espelho refletir o evangelho que existe na minha vida, como será que isso seria? O quanto de evangelho eu veria no espelho? O quanto de evangelho eu veria na minha vida? Se meu objetivo como cristão é ser mais parecido com Jesus, e se o evangelho é poder de Deus, o quanto de evangelho teria na minha vida? E é sobre isso que eu quero refletir com vocês, falar sobre o espelho do evangelho. Nós vamos ler João 6, do 60 ao 71. E depois com você, eu vou, durante todo o capítulo 6, onde Jesus fala muito. Então nós vamos entender o que Jesus fala sobre isso. E o quanto nós estamos distantes ou não dessa realidade. E hoje vai ser uma palavra muito reflexiva, muito fácil de entender, com a graça de Deus, que o Espírito Santo vai nos dar discernimento, tanto de eu levar com o poder dele, você ter o poder dele na sua vida para receber. E eu creio que nós podemos sair daqui de uma maneira diferente, com o poder do Evangelho, um dinamite na nossa vida, como os apóstolos viviam. E porque hoje nós vivemos tão distante do que aconteceu? Porque hoje tantos cristãos se questionam e questionam aos outros. Eu não vejo milagres. Por quê? Isso está na Bíblia. Jesus já falou isso há 2000 anos. E é isso que eu peço a Deus: sabedoria, discernimento e poder de transmitir para vocês. Amém. Amém? Aleluia. Vamos ler então João, capítulo 6, do versículo 60 até o 71. João 6, do 60 até o 71. Eu vou ler na versão NAA. Fala assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Só começando aqui, depois a gente vai ver esse versículo um pouco mais a fundo. Jesus está falando isso, as pessoas, o discurso de Jesus sobre a salvação, sobre o porquê Ele veio, dependendo do que a gente está buscando na igreja, ele é muito duro. E ele às vezes até nos afasta, se a nossa motivação de estar buscando, a motivação bíblica de estar buscando a Jesus, ela deve ser entendida e discernida, para que a gente faça da forma correta e tenha o poder do Evangelho. Porque é um discurso duro. Hoje muitas vezes nós não vemos um discurso duro.
Não que não seja um discurso de amor e de bênçãos, mas ele é um discurso de arrependimento. Não há evangelho sem arrependimento. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, os discípulos murmuravam, disse-lhe: isso escandaliza vocês. Que acontecerá se verem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava primeiro? O Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu tenho lhe falado são de Espírito e verdade. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12, os apóstolos: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? O Senhor que tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhe disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o havia de trair. Senhor, que o seu poder esteja presente, que o seu evangelho seja pregado, porque é o poder dele que muda vidas, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. No capítulo 6 de João, até nós chegarmos nesse final que nós lemos, é um capítulo muito conhecido, que ele começa ali com a multiplicação dos pães, a multiplicação onde Jesus alimenta com 2 pães, com 5 pães e 2 peixes, mais de 5.000 pessoas. É uma passagem muito falada, muito conhecida, e Jesus faz esse milagre. Mas essa passagem, ela inicia ali, e ela vai ser contada do versículo 1 até o versículo 15 do João capítulo 6. Ela inicia falando que tinha grande multidão. No transcorrer dessa passagem, fala que era Páscoa, e que chegava maior multidão ainda. Então era muita gente. Muita gente. E essa passagem, depois eu falo para você, leia, veja o vídeo, converse conosco. É muito importante essa conversa do Evangelho. É assim que nós crescemos, é assim que nós recebemos o poder de Deus. Então o que eu estou falando aqui, você viu, ou seja pela internet, comenta, vamos conversar, vamos nos alimentar da palavra. Nós precisamos estar fortes espiritualmente. Então, muitas vezes aqui eu faço o contexto, vou citando para você poder ler depois. Então, continuando, Jesus ele fala que essas pessoas iam por causa dos sinais que ele fazia. Dos sinais, é isso que a palavra fala, é isso que o texto fala, João capítulo 6, 1 ao 15. E ele vai continuar, e Jesus vai fazer esse milagre, porque essa multidão estava lá, já era tarde, eles tinham fome, eles precisavam comer, e Jesus é um Deus de amor, ele sabe que a gente precisa, e Jesus fez o milagre. E esses sinais que Jesus fez, resultou neste milagre. E no versículo 15 vai dizer que em razão disso que tinha acontecido, aquela multidão queria fazer Jesus rei, um rei terreno, um rei colocado pelo povo, para ser quem ditaria as regras de uma forma humana. Então Jesus se afasta e sai. Para a gente entender o poder da palavra e entender o que ela representa, a gente tem que olhar algumas coisas rápidas do contexto histórico, mas muito lógico, da época e chegar até o dia de hoje. O judeu, ele esperava um libertador, um Messias. O judeu ele estava sob o jugo do Império Romano, sob o domínio do Império Romano, e ele esperava alguém, um libertador político, material, que tirasse eles daquele jugo, que retirasse eles daquela situação. Mas Jesus veio, como a promessa tinha, como o Antigo Testamento vem apontando, como Messias, um Salvador, um libertador espiritual. De lá para cá, quem nós estamos buscando? Um libertador material?
um abençoador material, ou a gente entende qual é o plano de Jesus e o plano da vida eterna? Um libertador espiritual, que nos veio tirar da morte, nos dar vida eterna no céu. É muito interessante, porque os sinais que Jesus fazia eram para apontar para o céu. Os milagres em si, ele era algo para que o povo pudesse ver, mas o importante não era o milagre em si, porque Deus pode fazer qualquer milagre na nossa vida hoje também, mas a palavra me mostra que o que Jesus faz, os milagres, o sobrenatural, o poder espiritual, o evangelho, ele vem para apontar para o céu. E o que nós estamos buscando? Então, como o povo judeu ali buscava alguém, um libertador, alguém abençoador do plano material, quem nós estamos buscando? Os sinais não eram, e os milagres, para mostrar nada além da divindade de Jesus. Da divindade, mostrar que Jesus era Deus. Naquela época, na época de Jesus, o que era ser bem sucedido naquela época? Hoje ser bem sucedido, na visão humana, não tem nada a ver com salvação e ir para o céu. Infelizmente, para o crente, ser bem sucedido deve ser: a minha vida material, ela pode acontecer bênçãos e às vezes não, mas a minha convicção da salvação, sabe, com que eu sou estrangeiro, num pequeníssimo período que eu estou aqui na terra como carne, mas depois eu vou passar a eternidade no céu. Mas hoje nós buscamos, muitas vezes, não todos, mas a maioria, e glória a Deus, na base, nós temos já um povo diferenciado que entende e propaga este verdadeiro evangelho. A nossa busca não pode ser por bênçãos materiais, elas podem até vir, e não é errado pedir, nós vamos ver, mas a gente tem que saber que o mais importante é que Jesus veio para nos trazer a salvação. E naquela época, o que era importante, o que era ser bem sucedido, o judeu tinha uma tradição muito grande. Para ele a importância da família era muito grande. Um judeu ter um filho, um judeu deixar um legado familiar, a tradição que ele tinha na família, os valores que ele tinha, os valores para eles eram muito importantes. A fidelidade a Deus para um judeu era muito importante, era uma coisa que ele buscava muito. A ascensão, essa questão material, a ascensão financeira, naquela época, e ainda hoje, no Oriente, ela era muito limitada. Naquela época, a limitação da ascensão financeira era muito grande. Você, para sair de um patamar social para outro, você podia, talvez através de um casamento, né, ter essa mudança. Você podia talvez sendo militar do exército romano, talvez se você fosse cobrador de impostos, como era Mateus, você teria, mas era uma divisão, uma divisão muito estratificada. A pessoa que era do mundo religioso, eclesiástico, ele era visto de uma forma. A pessoa que era do militar, ele era visto de outra forma. O nobre era visto de outra forma. E aí você tinha as outras pessoas de uma maneira muito, muito similar, né? Aqueles que eram comerciantes, artesãos, camponeses, eram de uma maneira muito similar. E aí você tinha os mendigos, os doentes, aqueles segregados com lepra e outros, mas ela era muito fixa. Então não existia como existe hoje, e nós vamos entender daqui a pouco numa sequência lógica de como isso foi mudando. Então ele não tinha um desejo como nós temos hoje no século 21, tempo é dinheiro. Para ele era diferente. E terceiro, a visão deles no Oriente, e até hoje é muito diferente da ocidental. A visão deles, ela é coletiva, e a visão deles era e continua sendo coletiva. A nossa visão ocidental, a nossa visão hoje, ela é individual, individualista. Nós não estamos muitas vezes preocupados, e eu estou falando como ser humano, como um todo, com uma visão coletiva, a não ser que eu tenha interesse. E muitas vezes, se eu estou num projeto, muitas vezes no trabalho, e muitas vezes até na igreja, se eu não faço parte, eu ainda torço contra, porque eu estou olhando sempre para o meu eu, para o meu ego. O Ocidente vive isso,
e nós fomos criados e nascidos em uma cultura ocidental que nos imerge nisso. Então o Oriente lá e naquela época era coletivo, eles tinham uma modéstia, e até hoje a humildade, hoje em dia para nós ocidentais, para nós, o cristianismo ele tem uma visão de status, não só fora, eu glorifico a Deus sendo bem sucedido. Não, onde está isso na Bíblia? Você glorifica a Deus dando um bom testemunho, sendo um bom pai, sendo um bom marido, engolindo o sapo, ficando quieto e colocando na mão de Deus, tendo temperança, tendo fruto. Assim a gente glorifica a Deus. Amém. Se formos bem sucedidos, também vamos glorificar a Deus. Mas talvez vamos ser poucos, vamos ser muitos, mas a gente vai ter a certeza e a convicção de que nós estamos com Deus. E por último, a forma como o Oriente e o Oriental ele trata com respeito o posicionamento do ser humano. Em contrapartida, nós vivemos aqui, inclusive no cristianismo, uma meritocracia, como se o tempo e se o preparo trouxessem alguma coisa no plano espiritual. Eles são importantes, mas no plano espiritual, o respeito, no plano espiritual, você a experiência, a sabedoria. Isso a Bíblia vai nos colocando desde o Antigo Testamento, os anciãos, a importância do conselho das pessoas. Mas não, hoje nós vamos na meritocracia e a gente tem objetivos. E se para chegar naquele objetivo, independente da minha religião, eu muitas vezes preciso fazer uma coisa ou outra que não está muito certo, o ser humano acaba fazendo. Então essa é a diferença do que eles viviam lá e do que foi transicionando para cá. E isso foi... agora para encerrar esse contexto inicial de uma maneira muito otimizada, mas muito curta mesmo, com o passar do tempo, a expansão dos territórios, o Jesus ele ressuscitou, os discípulos saíram, isso foi no ano, vamos considerar ano 33, ali depois de Cristo. E aí, depois disso, a última, como a gente falou aí em uma das últimas pregações, a reforma que a gente comemorou recente de Martinho Lutero, há mais de 500 anos, quase na época do descobrimento do Brasil, de lá para cá houve uma expansão territorial muito grande. A expansão territorial gerou oportunidades, gerou a burguesia, gerou o comércio, e isso foi crescendo e trouxe a expansão, chegou ao Ocidente, que para eles naquela época era desconhecido, e essa ocidentalização trouxe essa noção de classes sociais como a gente tem hoje, trouxe a noção desse capitalismo moderno que a gente tem hoje, trouxe a noção desse sonho americano que a gente tem hoje. E aí, o Evangelho foi completamente diluído. E se o Evangelho é poder, quando todo esse sonho, quando toda essa necessidade de busca entrou, ele diluiu o poder do Evangelho. Então hoje, nós todos vivemos, se nós não vigiarmos, um Evangelho com um poder completamente diluído. É uma forma de agir do inimigo maligna? Não podemos afirmar. Eu particularmente acho que sim, porque o tempo todo nós temos uma luta entre o bem e o mal. E se ele puder fazer com que o Evangelho seja um Evangelho completamente água com açúcar, o inimigo vai ganhar. E a gente tem que voltar nas origens e entender porque o Evangelho é poder, porque o Evangelho faz milagres, o Evangelho cura, o Evangelho salva, o Evangelho dá vida eterna. E a gente busca muitas vezes coisas do sonho americano, não que sejam ruins, desse capitalismo completamente, qualquer teoria de vitória, eu não estou falando que é ruim, que não seja espiritual, ela está fortemente desvinculada da Bíblia, fortemente, porque a Bíblia, ela vem nos trazer e vem nos conectar com a nossa vitória espiritual. E depois nós vamos ver que o texto inteiro, Jesus vai falar só isso para toda aquela multidão. Então essa importância da gente ter esse discernimento e entender essa desconexão que muitas vezes nós vivemos, é igual quando acaba o sinal do Wi-Fi, não vai linkar. E aí eu quero chamar pessoas, conectar pessoas, mas se eu não estou conectado, como é que eu vou conectar com alguém para trazer para Jesus? Vão virar simples palavras mecânicas, faladas, podem até dar certo, mas a gente vai ficar nesse esforço desesperado de atrair pessoas, quando quem atrai é o poder de Deus, é o Evangelho. Então, passando para hoje, o objetivo maior
é a gente abrir mão do ordinário para passar a viver o extraordinário. Entender muito ou pouco que a gente tem vivido um evangelho completamente diluído, desconectado, e que quando a gente chega mais perto de Deus, de Jesus, a gente vai chegando mais perto da fonte, e a gente vai ficando conectado, e a gente vai entendendo coisas, e outras coisas vão perdendo valor, e a gente passa a viver um evangelho extraordinário, aquele evangelho de cura, aquele evangelho que pernas cresciam, aquele evangelho que cegos viam, que surdos ouviam, como existe hoje, mas tão raro, porque o sinal está muito fraco, está muito distante, por outras razões, entre elas isso que a gente falou aqui. Então, aí depois João 6, do 16 ao 21, vai ser ali o milagre, onde Jesus anda sobre as águas. Em Mateus 14 ele conta esse milagre com mais detalhes, que Pedro pede para sair do barco, Pedro sai, falta fé. Então vocês já conhecem. Então Jesus vai ter essa situação que aconteceu, e aí está sendo retratado no Evangelho de João. E aí a gente vai para o capítulo de João, capítulo 6, do versículo 22 até o 59, que já é antes de chegar no que a gente leu. No capítulo 6 de João, do 22 a 59, ele começou falando da multiplicação dos pães, andou sobre as águas. Aí ele vai começar a falar que ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. O que é ser o pão da vida? Ele fez o milagre da multiplicação dos pães físicos, e aí ele vai aplicar, porque essa multidão seguiu ele. Ele passou de barco para o outro lado, eles foram atrás, a multidão ia atrás, queria ver milagres, queria cura, e ele entendeu que essa multidão ela estava buscando algo que não era para aquilo que ele estava. O que estava levando a multidão eram os milagres, e a promessa de milagres, ou você mostrar milagres, atrai a multidão. Mas Jesus, ali, quando ele vai falar do pão da vida, ele vai para essa multidão, ele vai falar o seguinte: eu vou te explicar, eu não preciso te atrair com os milagres, eu vou te explicar para que são os milagres. E aí ele começa falando do versículo 22 até o 30, principalmente a partir do 26, ele vai falar mais ou menos assim: olha, os seus desejos e esses milagres, eles são importantes, mas eles não importam muito, porque o que eu estou fazendo aqui é apontar para o céu. Eu estou aqui porque meu Pai me mandou. E ele vai trabalhar isso. Depois do versículo 31 até o versículo 35, ele vai falar assim: mais do que eu atender as suas... Jesus falando para a multidão, como ele fala para a gente hoje, porque a Bíblia é a mesma. Ele vai falar assim: mais do que atender as suas expectativas, e a gente tem que ter essas expectativas, a gente tem que orar, mas ele fala: mais do que atender as suas expectativas, tudo que eu faço é para mostrar a minha divindade. É para mostrar que eu sou Deus. Se eu trouxer a sua cura, é porque eu sou Deus. Mas se eu não trouxer, eu também vou ser Deus. Se eu curar o seu vizinho e não te curar, eu continuo sendo Deus. Se seu vizinho tiver um carro novo e você não tiver, eu também continuo sendo Deus. Se você ficar nervoso e fizer birra, eu sou Deus do mesmo jeito, e acabou. Você fala: eu estou aqui para mostrar para vocês a minha divindade. Do versículo 36 até o 59, a partir do 51, ele vai encerrar essa parte falando assim: olha, a vida que importa é a vida no céu. Eu não quero ser rei, queriam fazer ele rei. Eu não quero ser rei. Eu tenho um propósito. Meu propósito é a vida no céu. E aí, nesse contexto, a gente vai entrar naqueles versículos que nós lemos. E essa palavra é uma palavra que talvez ela é reflexiva, e ela é extremamente importante, porque o impacto dela talvez não seja imediato, talvez não seja uma alegria que a gente saia falando: hoje o culto foi bom, e o meu chefe vai ficar melhor, o meu marido vai parar de brigar comigo, a minha esposa vai parar de reclamar, meu filho vai voltar. Tudo isso pode acontecer, e no final a gente vai orar, mas é uma palavra para a gente saber que nós temos em nós, crentes, o poder do Evangelho. É para discernir essa palavra hoje, e o que João coloca de capítulo 6, que a gente está falando, do versículo 60 até o 71, é assim: Jesus falando: entendam que carne é carne, espírito é espírito, carne não vai para lugar nenhum, e o Espírito é o que vivifica. E o Evangelho tem um poder. Quando a gente olha para o espelho e a gente consegue ver que a gente está mais parecido com Jesus, não porque a gente está recebendo coisas, mas porque a gente vê Jesus e a gente entende que nós somos seres espirituais, e o Evangelho tem o poder
dado a cada um de nós cristãos, mas que a gente tem que saber e discernir, senão nós vamos virar simplesmente repetidores religiosos de frases, muitas vezes boas, muitas vezes bacanas, muitas vezes que vão nos trazer conforto e consolo, o que é importante. Mas se você quer poder, é assim, é como Jesus falou, no versículo 60 a 71, o que ele fala? Aí Jesus vai falar, primeiro para a multidão, ele fala para a multidão, ó, vem cá, eu vou te explicar. Multidão, você está entendendo errado, não preciso te atrair com milagres, eu preciso te explicar para que eu estou aqui. Jesus falou isso e fala para a gente hoje. Aí ele vai começar a falar com os discípulos, e para os discípulos, ele já vai mudar um pouco, ele vai falar assim, olha, eu vou te explicar uma coisa aqui, vou te advertir, você vai poder continuar comigo ou não, mas eu vou te falar a verdade. Então, enquanto crente, enquanto cristão, chega uma hora que a gente sai da multidão, a gente chega na igreja, a gente vai crescendo, e a gente tem que conectar cada vez mais com Deus, e Deus hoje fala com a gente, nos advertindo, falando, não precisa passar pano, você pode ser curado, você pode resolver seu problema financeiro, até mesmo porque problema financeiro, muitas vezes o problema é a gente, não tem nada a ver com Deus. Muitas vezes a maior parte dos problemas, as respostas vão estar com a gente, direcionados pela Bíblia. E temos também os milagres. Jesus pode fazer os milagres, ele ainda faz milagres, mas a gente só precisa discernir para que são os milagres. E aí no versículo 60, o que o povo vai falar? O que os discípulos vão falar? Poxa, que duro é esse discurso. Que duro é esse discurso. E hoje, muitos que estão aqui, talvez estejam pensando, quem vai ver na internet depois fala, meu, não seria muito melhor falar que vai dar tudo certo? E muitas vezes vai dar certo, mas às vezes não vai. Mas falar que vai dar tudo certo, eu estou me enganando, não tenho um compromisso com Deus, estou enganando vocês, ou o povo de Cristo, porque vocês são pessoas que conseguem discernir. Mas às vezes o discurso é duro, mas o discurso duro ele é bom porque ele traz resultado a longo prazo, ele não traz simplesmente um refrigério momentâneo, porque Jesus ele nos cuida da gente a vida inteira. E hoje em dia nós temos vivido muitas vezes uma geração machucada, frustrada, exatamente porque é vendido um evangelho de vitória que não existe, que nos frustra. Frustra crente novo convertido, frustra crente velho convertido, frustra pastores, frustra todo mundo. Por quê? Porque se vende uma coisa que não é. O Evangelho ele é poder, ele traz milagres, mas o objetivo dele é Jesus na cruz, levando os nossos pecados e a nossa vida eterna. E mais uma vez, quando a gente olha para o Oriente, a gente vê o valor que eles dão nisso, e a gente vê o quanto a gente passa desapercebido o que é o mais importante. E acelerando aqui para a gente acabar, porque hoje é dia de ceia. Depois disso, os discípulos vão se escandalizar, né? Jesus vai falar assim, isso, Jesus pergunta para eles a verdade, isso está escandalizando vocês? Imagina, no versículo 62 Jesus fala, imagina o que Jesus fala no 62, depois você lê, vê, olha, é assim, Jesus sabia que ia morrer, ele fala assim, meu, quando eu morrer então, você acha que eu sou seu salvador material, eu vou morrer e vou ressuscitar, mas quando eu morrer, se você está se escandalizando com esse discurso, eu sou humano, eu vou morrer, eu tenho poder, eu vou ressuscitar, mas quando eu morrer, o que vai ser de você? O que vivifica não é a carne, versículo 63, Jesus fala, o que vivifica é o Espírito, e eu estou te falando, e aí nessa parte do texto ele vai falar das palavras de vida eterna. E nós todos que estamos aqui, nós sabemos que a palavra de Jesus são palavras de vida eterna. A maior parte que está aqui tem Jesus e já tem a vida eterna, já tem o Espírito Santo. Mas o que eu quero hoje é que todos nós saímos daqui com o poder do Evangelho. Para sair daqui, saber que a gente pode orar, pessoas serem curadas, a gente pode orar, Deus pode sarar nosso filho, reconstruir nosso casamento, pode fazer tudo, mas que é o poder do Evangelho. Não é a gente, não é o nosso merecimento, é a graça, o amor dele. E eu entender que muitas vezes eu estou tão longe desse Evangelho, que eu estou falando coisas que não estão nem surtindo efeito no mundo espiritual. No versículo 64, Jesus, na onisciência dele, vai falar, aqui existem descrentes, e no meio cristão, se confessam como cristãos. Muitas vezes, pessoas que estão descrentes, por várias situações, por não entender o Evangelho, por promessas não cumpridas. E Jesus está falando, eu estou explicando para vocês,
eu quero que vocês me sigam, eu quero que vocês estejam juntos, mas discernem, entendam. No versículo 65 Jesus vai falar, que ali, 64, ali tem descrentes, e aí 65 ele vai falar assim, ó, só vem a mim quem meu Pai manda. Ele está falando assim, ó, a conversão é sobrenatural. Você acreditar no que eu estou falando aqui, no que a Bíblia fala, no que Jesus falou, espiritualmente é sobrenatural. Você acreditar que você vai ser abençoado, que você é da hora, que, mano, você vai ter um futuro espetacular, isso é delícia, meu. Quem não quer? Agora você ouvir assim, ó, eu vou morrer, espera aí, continua orando, eu vou ressuscitar. Só Deus para fazer a gente acreditar nisso. Só que é só Deus que vai nos dar força, e é só através dele que eu vou conseguir fazer milagres, e a gente vai cada vez mais, eu tenho certeza, ter uma igreja de Cristo conectada com Jesus, vendo os milagres dele, nós vamos fazer parte disso, mas a gente precisa voltar e sair desse evangelho diluído. A gente precisa olhar no espelho e falar, Jesus, que evangelho eu estou vivendo? Aonde eu estou? Sabe? O nosso compromisso tem que ser sempre com Deus, porque é Ele que faz tudo. Nós temos a convicção de que, como igreja, nós vamos muito longe, mas não é porque nós vamos prometer coisas que ninguém pode fazer, até mesmo porque Deus muitas vezes não está nem olhando para essas coisas. Nós vamos longe porque o verdadeiro evangelho tem poder, porque o verdadeiro evangelho a gente apanha e levanta, como Paulo louvando na prisão, como Pedro com 2 anjos tirando ele da prisão, e aí a gente vai viver isso, e eu fico, irmão, tomado do Espírito, porque eu tenho convicção que nós vamos viver isso, mas nós precisamos reconectar e sermos multiplicadores dessa reconexão que o Evangelho está precisando. O Evangelho está criando uma multidão de mutilados, porque muitas vezes de uma forma verdadeira o crente machuca o outro crente, mas porque a gente não vive o básico da palavra, de não machucar, mas disciplinar, não machucar, mas falar a verdade do Evangelho, que não é bagunça. Quando a gente ouve que a Bíblia precisa ser atualizada, nós nos escandalizamos com razão. Acontece que existe uma coisa muito sutil, que a aplicação da Bíblia já vem sendo atualizada faz tempo e ninguém nem percebe, e a gente bate palma, dá glória a Deus, não que seja errado, mas não é isso que vai mudar a nossa vida. Aí ele fala assim, a Bíblia não atualiza, a porta é estreita, mas na porta está passando tudo, cara, o que já temos na igreja, está passando tudo, ninguém é melhor que ninguém, e eu perante Deus sei de todas as minhas lutas, mas a gente não pode se conformar, e a gente tem que entender que a Bíblia não vai ser atualizada, porque o crente vai brigar, mas a atualização da Bíblia vem sendo feita, e nós achamos legal fazer o culto da unção do carro, milagroso, aí cada um com a sua fé, e glória a Deus, amém, pessoas são salvas assim, mas a gente tem que às vezes entender que o Evangelho é mais do que isso. Ele vai falar que tem descrente, que o Evangelho é seguir sobrenatural. No versículo 66 fala que muitos dos discípulos que estavam ali com esse discurso abandonaram, ou seja, Jesus não estava preocupado em agradar, ele estava preocupado em falar o que era o Evangelho e o motivo pelo qual ele estava lá. A pessoa podia continuar ou abandonar, e versículo 66 vai falar que muitos abandonaram. 67, Jesus, ele vai afinando, ele fala para a multidão, não quero te atrair, entenda. Aí ele fala para os discípulos, você já está mais pertinho? Vem cá, eu vou te explicar direito, vê certinho se você está entendendo, adverte. E aí para os 12, os apóstolos ali, eles sabendo que ia atrair, ele já chega e já fala assim, e vocês? Vão me abandonar? Ou vão querer viver o sobrenatural? Eu escolhi viver o sobrenatural. E eu não tenho tempo de contar aqui, talvez um dia a gente consiga, mas o quanto de sobrenatural eu tenho desde que eu comecei a viver o Evangelho. E não tem nada a ver com vida boa, com vida ruim, tem a ver com milagres, sim, milagres de cura no coração, milagres de cura física. Eu escolho viver o Evangelho. E essa é a nossa grande decisão de hoje, é saber que às vezes a gente, como Judas, tão perto de Jesus sabia que ele ia trair, e quantas vezes nós traímos Jesus, e de fato, hoje, a minha maior intenção aqui,
é que essa reflexão faça com que a gente possa olhar e que o Espírito Santo haja nos corações, porque a palavra de qualquer ser humano pode ser gostosa, boa e fazer efeito superficial, mas é só o poder do Evangelho do Espírito que vai no seu coração. E hoje vai falar, talvez uma pequena palavra, falar, eu preciso dar um passo a mais. Eu preciso sair desse ordinário e eu quero viver um extraordinário. Eu quero ver milagres, eu quero receber milagres, mas eu preciso entender a essência do Evangelho. Não esse Evangelho diluído, e não é que seja errado, sabe? O errado não é a propagação da vitória do Evangelho, é a gente acreditar a Deus a responsabilidade da vitória, porque nós temos que dominar os nossos desejos, nós temos que dominar as nossas vontades, nós temos que estudar, nós temos que trabalhar. Crente nem pode jogar na Mega Sena, como é que vai ficar rico se não estudar e trabalhar? Não é? Então, não tem nada a ver. A vitória, ela é bênção, é de Deus, mas a questão é acreditar a vitória a Ele. Essa é a grande questão. Então hoje, que a gente saia daqui, deixando de viver o ordinário, para viver o extraordinário. Porque quando a gente olha e fala, tão distantes são tantas aquelas coisas, tão distantes nós estamos do Evangelho. Quando a gente olha Pedro, Atos 3, Jerusalém, Porta Formosa, cura uma pessoa. Atos 5, a sombra de Pedro curava. Poder do Evangelho, não é poder de Pedro, poder do Evangelho. Atos 9, Pedro ressuscita uma pessoa. Atos 12, Pedro é libertado da prisão por anjos. E nós podemos, é o mesmo Evangelho. Senão a gente tem que entender que não é um cristianismo. Porque se a gente não crê que o Evangelho é o mesmo e que nós estamos desconectados, aí a gente tem que repensar. E é o que Jesus está fazendo, então pensa. É uma palavra muito, muito importante de reflexão. Mas essa palavra ela vem porque Jesus fala assim, eu preciso de pessoas vivendo o Evangelho, porque 12 mudaram o mundo, e nós podemos mudar, irmãos, coisas que nós nem imaginamos, mas a gente tem que buscar esse verdadeiro Evangelho. Passou pela vida de Jesus, religiosos continuaram religiosos, o jovem rico continuou rico, mas sem Jesus, pelo menos até onde a Bíblia relata. Passaram por Jesus pessoas que viveram com Ele, moraram com Ele, que eram de Nazaré, mas também não davam a mínima, mas passaram pessoas pela vida de Jesus, que revolucionaram a humanidade. E eu creio, e oro a Deus, que esse poder esteja com a gente hoje, amém? Vamos fechar os olhos e fazer uma oração nesse sentido. Ore você e Deus, eu vou fazer uma oração guiando aqui, mas ouça e vai orando. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Deus, a Tua misericórdia para nós, o Teu povo, porque o inimigo vai diluindo o Evangelho, vai facilitando o Evangelho, vai fazendo com que o Evangelho vire alguma coisa fácil e gostosa. E o Evangelho, ele é maravilhoso, ele é mais do que fácil e gostoso, mas ele é Espírito. Ele não é para a nossa carne, ele não é para a nossa vida terrena, ele é para a nossa vida no céu, como o Senhor Salvador. Hoje nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, que o Senhor morreu, ressuscitou, está no céu, vai voltar. Pai, que essa crença esteja poderosa no nosso coração, que o Teu dinamite, Pai, venha no nosso coração hoje e faça com que a gente saia daqui, Senhor, não só empolgados, não só animados, mas transformados, Deus, para poder saber que quanto mais eu for parecido com o Senhor, quanto mais o espelho revelar o Evangelho verdadeiro na minha vida, as minhas orações terão o poder do Seu Evangelho, o poder do Teu nome, e que curas o Senhor pode realizar através de cada um que está aqui. O Senhor pode abençoar, cuidar, libertar muitas pessoas, usando pessoas que estão aqui como Teus vasos, Pai. É isso que nós pedimos, Deus. Muda hoje histórias, Pai, mas histórias no sentido de que daqui saem orações poderosas, para que curas aconteçam, para que Seu nome seja engrandecido, para que as pessoas se convertam e para que a gente esteja mais perto do Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.